Da galera aqui, mas com a gente, Paulo, tá aqui também o vereador Matheus Simões, do Partido Novo, ele que fez uma proposta. Vereador, seja muito bem-vindo ao Central 98, bom dia pro senhor, tá tudo certo, tudo tranquilo? Tudo em ordem, muito obrigado. Olha só, o Matheus faz parte dessa esse novo momento da política brasileira. O novo partido surgiu desse momento de contestação, de indignação da população brasileira, e o Matheus fez uma proposta interessante, que é de reduzir em 4 milhões, pelo menos economizar 4 milhões de reais ao longo da legislatura, dos próximos 4 anos. É isso mesmo, vereador? Isso mesmo, só o meu gabinete. Só o seu gabinete. Só o meu gabinete. E são medidas difíceis de serem tomadas? É uma coisa factível? Dá para fazer? O que me assusta é não terem feito antes, porque são coisas simples. Olha aí. Eu tô falando em diminuir pessoal, porque não precisa de 21 pessoas ajudando o vereador. Peraí, desculpa, gente. É isso. Excelentíssimo. Cada gabinete tem quantas pessoas? 21 pessoas. Nós abrindo mão de 21 pessoas, vai prejudicar o seu trabalho, vereador Matheus Simões? O que eu resolvi, Paulo? Eu não preciso de 2 carros com motorista. Peraí, o senhor tem direito a 2 carros porque com de certo motorista. Há quem esteja em 2 lugares ao mesmo tempo. Entendi. Deixa eu só entender. A não ser que você seja onipresente, você tem um bumbum só, né, excelência? Vamos combinar. Teletransporte. Consta, né? Eu resolvi que não preciso de nenhum dos 2, porque eu já andava antes, né? Eu não ficava parado em casa antes. Entendi. Então, se eu conseguisse locomover antes, eu já, por incrível que pareça. Então, abri mão desses 2 carros com os 2 motoristas. Um que vem com o carro e um que você pode contratar no gabinete. Dos outros 19, abri mão dos 2 que vêm da prefeitura. Não precisa desses 2 que vêm da prefeitura. E a gente pode pedir 2 funcionários da prefeitura, que a Câmara ainda dá um bônus para eles. Gente que já é funcionário de carreira. Pera, vamos começar, porque o negócio é o seguinte. Atenção, você, cidadão, você que tá aí ralando o dia inteiro, você que trabalha 3 meses, isso não é lugar comum não, porque tem gente que fala que isso é lugar comum, não é lugar comum não. Você que trabalha 3 meses e 25 dias para pagar impostos para o governo, e desses impostos é que são remunerados todos os serviços públicos, inclusive os gabinetes da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos entender direito isso aqui. Um vereador tem direito a 2 carros. 2 carros. Com motorista. E um motorista que já vem embarcado no carro. Exatamente. Ele contrata um pelo gabinete e um vem embarcado no carro. Sim. Bom, eu abri mão disso aí. Fora isso, ele tem mais 18, ele tem mais 19 funcionários possíveis. 2 desses vêm da prefeitura. Você pode requisitar na prefeitura, ele é funcionário de carreira na prefeitura e ele ganha uma gratificação. Isso é o popular cabide de empregos. E esses outros 16 que sobram aí, Paulo, não me parecem ser necessários. Então eu estou abrindo mão, estou ficando com 5 pessoas só trabalhando no gabinete. Então essa economia, só o pessoal, gente, é uma economia de 750 mil reais por ano. Que isso, gente? Mais os carros, 90 mil reais por ano. Mas você quer ficar assustada? 6 mil reais por mês para correspondência, para correio, para postagem. Gente, Ninguém usa correio mais, gente. Usa a correspondência social, é 1 centavo. Aqui é 6 mil de correspondência. Então são 6 mil de correspondência. Vamos entender. Tem que entender com calma, porque a gente vai só tomando surpresas aqui. Eu tenho 19 funcionários dentro do seu gabinete. E o que fazem esses 19 funcionários? Se empilham, certamente, porque dentro do gabinete não cabem 19 pessoas. É isso que eu queria saber, exatamente. Então, certamente, eles devem estar empilhados. É porque tem os tais dos que ficam em serviço externo, atendimento direto à comunidade. Isso é um outro equívoco, sabe, Paulo? Esse uso do vereador como despachante de assunto da prefeitura, ele vai lá, fica captando demanda com a população. Ele devia estar legislando e fiscalizando o prefeito, ele fica trocando favor com o prefeito para ficar fazendo esses atendimentos. A gente tem que romper um pouco com isso. Sim. Então, é difícil. Mas você perguntou, né, se vai ser difícil trabalhar. Não vai. Os trabalhos já começaram, a minha equipe de 5 vai dar conta do trabalho. Eu tenho ainda o desejo de trazer um técnico para fiscalização de contas públicas e talvez eu fique com 6 dos 21. Mas ainda assim, um corte de 15 pessoas é até uma questão de respeito. O senhor falou a palavra fiscalização aqui agora, porque o senhor vai deixar de gastar, vai gerar essa economia para os cofres públicos de quase 4 milhões ao final da legislatura, da atual legislatura dos próximos 4 anos. E para que esse dinheiro não caia na mão dos outros, né? Não se faça um mau uso, as outras pessoas fazerem um mau uso dessa verba. A fiscalização é importante dentro da Câmara. Como fazê-la? Esses 4 milhões especificamente, o presidente não tem como realocar em outro lugar, ele vai ter que devolver para a prefeitura no final do ano. Mas, além disso, é preciso fiscalizar os gastos da Câmara como um todo. Basta se ver aí o que aconteceu ano passado
com relação a uma desconfiança de mais de 20 milhões em verbas de publicidade tendo sido eventualmente desviada da Câmara. A obra faraônica de reforma do plenário, as obras intermináveis da própria Câmara Municipal. A Câmara custa 240 milhões de reais por ano. 240 milhões de reais por ano. Se eu chegar no seu gabinete agora, não tem coxinha pra me receber, não, né? Não tem, mas tem água lá que eu pago com o meu dinheiro. Então... Agora, é importante ressaltar o seguinte, porque você pretende ficar com 6 colaboradores do seu gabinete. Eu até acho que vocês, 6 colaboradores para a atividade de um vereador que tem que atender a população, apresentar projetos, entender os projetos, decupar os projetos, do seu ponto de vista econômico, da comunicação, políticos, enfim, é a complexidade. O que o outro vereador ao seu lado, não sei nem quem é o nome do que está no gabinete ao seu lado, mas o que esse outro vereador fará com esses 19 amontoados lá dentro? E quando ele precisa de uma assessoria econômica ou política, ele não tem a assessoria econômica e política da casa? Né? Olha que coisa interessante. A estrutura da casa, que é técnica, vem sendo vilipendiada. Eles estão trabalhando hoje em dia com metade dos funcionários que deveriam ter. Enquanto isso, há uma série de contratos terceirizados, a ponto da Câmara ter hoje mais de 1.400 pessoas trabalhando lá dentro, das quais 200 e poucas são os concursados, o resto Aí eu tenho terceirizado, eu tenho um tal de uma assessoria contratada lá com 61 pessoas contratadas que eu não consigo saber quem que eles estão assessorando, porque eu não vi nenhum desses assessores até agora. As portas, o elevador, o corredor. 250 pessoas em trabalhos de manutenção, mais os serviços de segurança com quase 60 pessoas. Então, há um volume de gente trabalhando dentro da Câmara que não se justifica. Mais de 1.500 pessoas na hora que você conta tudo. Para sustentar 41 imperadores que estão ali dentro, é um negócio que me assusta, sabe, Paulo? Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de respeito com a população. Inclusive, no ofício que eu mandei a presidente, eu peço a ele que investigue se não há outros lugares para fazer corte e quem sabe ele não incentiva os meus colegas a também cortarem um pouco das suas despesas. Então vamos entender, a sua economia proposta trará aí 4 milhões de despesas a menos para a Câmara. Além de, nós somos quantos vereadores 41. hoje? 41 vereadores. Multiplica isso se com 41. Se todos fizerem 161 milhões de reais de economia, se todo mundo tivesse. Dava para fazer quantas escolas? Dava para manter o Hospital do Barreiro funcionando a 100% de funcionamento desde o primeiro dia, durante os 4 anos. São essas contas. Sabe o que é? Tem que ser impregnado. Aqui eu vou fazer uma confissão para vocês, porque eu acompanhei muito de perto a eleição, acompanho muito de perto todas as eleições, até porque gosto, entendo, persigo o entendimento da política de uma forma bem cidadã mesmo. Então eu tenho muita atenção a isso. E acompanhei com muita atenção a eleição. Eu conheci o Matheus antes da eleição. Eu conheci o Matheus num programa que eu apresentava. O Matheus era do Procon da Assembleia e ele ia lá como uma pessoa especializada em direito do consumidor. Foi quando eu o conheci. E quando passei a admirar essa facilidade com que ele entende as coisas de maneira mais simples e mais direta. Temos alguns vereadores novos que me parece que têm até o mesmo entendimento para nossa felicidade. É o novo momento da política. Para nossa felicidade, tem algumas mentes mais arejadas aí na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas se nós pegarmos esse momento em que a gente está passando, não teria como a gente fazer um processo de mobilização popular? Não estou dizendo a invasão da Câmara, nada disso, não, porque senão lá dentro alguns loucos vão dizer que eu estou propondo invadir a Câmara de Belo Horizonte. Mas uma mobilização popular segura, do ponto de vista de colher assinaturas, para que nós possamos entender cada verba destinada à Câmara de Belo Horizonte, como ela é gasta. Paulo, quando eu fiz o meu pronunciamento anteontem anunciando que eu faria esses cortes, eu percebi 3 tipos de reação. Aqueles que se solidarizam e dizem, eu também estou fazendo, e me mostram também reduções grandes. Aqueles que explicam, falam, olha, infelizmente eu não tenho como, porque eu preciso do carro porque eu tenho um serviço social, um trabalho social em tal lugar, e são pessoas então que percebem que isso é um problema, mas que precisam daquilo de alguma forma, ou pelo menos assim explicam, para exercer o seu mandato. E um grupo de gente que se sentiu super ofendida. Aliás, eu ouvi uma reclamação de um vereador dizendo, um eleitor vem me perguntar quantas pessoas eu tenho trabalhando no meu gabinete, como se eu tivesse que dar esse tipo de explicação. Então vamos lá, olha aqui, atenção, você eleitor de Belo Horizonte, você eleitor de Belo Horizonte, para você que eu tô falando agora. Você, cidadão belo-horizontino, presta atenção. Cada vereador tem no seu gabinete 21 pessoas, 21 das quais 15, 16 ou 17 estão coçando o saco.
Essa é que é a verdade. Ou a pré-checa. Ou a pré-checa. Vamos lá, Mas vamos lá. Essa é que é a verdade. Porque se o seu vereador ficar indignado, diz pra ele, eu sei que você tem lá 21 pessoas dentro do gabinete. Eu acho que se a gente não começar a pelo menos prestar conta do que está acontecendo e se sentir é engraçado, porque eu me sinto feliz quando um eleitor me pergunta o que eu estou fazendo. É uma oportunidade de mostrar que ele não jogou o voto dele no lixo. Agora, as pessoas se sentirem agredidas porque a população quer saber o que é feito com o dinheiro dela. Paulo, você falou uma coisa no começo aqui da nossa conversa. Não existe dinheiro público. Só existe dinheiro de quem paga imposto. Então, esse dinheiro é da população. O sujeito que pergunta, o que você está fazendo com o meu dinheiro, ele está cumprindo a função de cidadão dele. O dinheiro é dele, né? É o mínimo, é o mínimo. Ou a gente não quer saber o que é feito com os nossos 3 meses e 25 dias de trabalho que a gente coloca à disposição do governo. Essa é talvez a pergunta central. Nós estamos noticiando desde o início, nós tivemos primeiro uma eleição para a presidência da Câmara que não convenceu muito aos observadores. Mas já vencida essa etapa, está lá eleito o senhor presidente, a gente deseja a ele pelo menos uma condução criteriosa nos destinos da casa. Pelo menos isso. Não sei se a gente vai conseguir muito mais dele não, mas pelo menos isso a gente pede a ele e até exige, como cidadão exige dele. Mas nós fomos surpreendidos outro dia com uma informação de que a Câmara reforma o plenário Amintas de Barros e coloca no plenário Amintas de Barros cadeiras que custarão cada uma delas R$3.663. Uma bunda de ouro, né, gente? A cadeira do presidente custa mais cara, custa R$4.328 a cadeira do presidente. E eu gostaria de entender, R$4.699 a do presidente. Eu gostaria de entender, e vou perguntar de forma direta, porque eu perguntei aqui e não tinha nenhum vereador para responder. Como tem um vereador, eu pergunto direto ao vereador. Existem diferenças das qualidades das bundas dos vereadores para entendermos que uma bunda pode sentar numa cadeira de R$3.300 e a outra bunda tem que sentar numa cadeira de R$4.600? Vamos combinar que é um desbunde, sim, né? É um desbunde. Eu comentei isso semana passada. Mais uma vez, não que é rosto de quem determina. Às vezes parece que tá passando perobanóio no rosto. Porque não não foi esse presidente que determinou a compra, né? Isso é um ato da gestão passada. Ele herdou isso aí. Agora, ainda assim, eu tô constrangido. As cadeiras não chegaram ainda, mas no primeiro dia em que o plenário funcionar com elas lá dentro, eu fico até com dó de sentar, porque desse preço não deve ser para uso, né? Gente, tem um ouvinte aqui, Paulo Leite, já tá comentando. Paulo Paloma, Antonelli, bom dia, sou arquiteto e já trabalhei com projetos de auditórios. Em uma pesquisa rápida, obtive valores de R$500 a R$1.500 para cadeiras próprias. Depende do design e tipo. Dependendo da quantidade, pode baixar o preço sim. Abraço do Nando Corintiano. Aí você imagina, você comentou aqui antes da gente entrar no ar, sobre esses valores, quanto que custa colocar cadeiras numa sala de aula? Eu fiz esse levantamento e pelos contratos de compra em bloco, dá para mobiliar uma sala de aula com R$2.700. Ah, não, gente, nossa. Então, você menos que uma cadeira. Ou seja, eu tenho uma sala e meia de aula para cada cadeira que foi comprada. Ridículo isso. E aí eu ouvi também no plenário, porque eu reclamei disso, obviamente. Porque tem gente que acha que a gente não precisa de conforto para trabalhar. Não precisava nem estar sentado. Pronto, falei. Eu vou dizer, se tivesse sentado prestando atenção, em pé prestando atenção, já ajudava. Eu não consigo entender como é que se justifica esse tipo de despesa. Eu fico. Tá, agora é interessante, eu tenho que falar. Toca o terror, Paulo. O Wellington já voltou a trabalhar ou tá suspenso ainda? Em tese volta segunda-feira. Em tese volta segunda-feira. Até agora não trabalhou. Mas o Wellington, quando era presidente, vereador, Wellington Magalhães, já tomou café, vereador? Já? Tá tranquilo, tá pronto para ouvir o que eu vou falar aqui. O Wellington Magalhães, quando era presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, assinou aqui um ofício da presidência que tem o número 218/2016 em que aconselha a compra. Não, deixa eu só primeiro ler aqui. Sim. Em que aconselha a compra da seguinte forma, olha aqui, ó. Após analisar o processo frustrados, percebe que talvez tenha ficado faltando no pedido apenas um esclarecimento. Abre aspas para o esclarecimento que pediu aqui, que indicou aqui o nosso novo ex-presidente. Que a especificação adotada segue exatamente o modelo das poltronas dos plenários do Senado Federal, com assento e encosto em formato quadrado. Tá aqui assinado pelo vereador Wellington Magalhães. Depois você não vem dizer que é mentira não, vereador, porque eu tô guardando o documento. E aqui a foto que foi enviada junto com
o ofício das cadeiras que tem que ser como a cadeira é tão boa que o senador nem quis sentar, tá de pé, ela tá com dó de sentar. Para servir como modelo. Tá aqui, ó, isso aqui foi anexado no processo de citação. É dessas vergonhas que a gente está falando. Eu digo vergonha. O Senado é um bom exemplo, né? De onde as coisas acontecem bem e tudo. Todo mundo que tá lá, funcionamento. Funciona. Eu acho que a gente tem que copiar mais o Senado. Exatamente. Vai melhorar muito o Brasil. Exatamente. Vereador Matheus Simões, bom, dito tudo isso, é claro, o senhor tem algumas outras preocupações para daqui para frente conduzir o seu trabalho na Câmara Municipal em Belo Horizonte. Me incomoda muito, e a pergunta que eu vou fazer, porque é um incômodo como cidadão, o número de sessões desnecessárias que a Câmara Municipal tem. Algumas delas para conceder títulos de cidadão honorário, e eu nunca entendi como é que a pessoa pode ser cidadão honorário. Eu, por exemplo, não sou belo-horizontino, mas eu tenho a honra de viver nessa cidade. Então eu não preciso me dar um título de cidadão honorário. A honra já está estabelecida. Você nunca quis ganhar a chave da cidade, Paulo? Pelo amor de Deus, não me façam isso. Me dá a chave do apartamento, então. A honra já está estabelecida em estar belo-horizontino e ter 2 filhos belo-horizontinos. Não há honra maior do que essa. Então, por que se perde tanto tempo concessão para dar nome de rua, para conceder título de cidadão honorário, para menção honrosa de não sei o quê? Você viu aquele levantamento que foi feito no final do ano, dizendo que mais da metade de tudo que se aprovou na Câmara Municipal era de alguma forma homenagem? Sim. Não, pois isso para mim é inconcebível. Eu fiz um compromisso também já está por escrito. Cada vereador tem direito a indicar 2 cidadãos honorários por ano. Na verdade, 3. Já tem a cota definida, então? Tem cota. 3 cidadãos honorários ou honra ao mérito, porque se você já é cidadão, tem um outro título pra você receber. Você passa de fase? E é claro, óbvio. E o tal do grande colar do mérito legislativo. Não, gente. Uma festa que custou ano passado R$200 mil para ser realizada. Olha, esse é o colar. Isso é um colar mais ou menos do tamanho desse da Paloma. Mas eu quero pedir para não me dar a chave da cidade, porque o PTU do preço que tá, não dou conta. Agora, eu fiz um compromisso de não fazer as indicações e de votar contra todos os projetos que digam respeito à mudança de nome de rua ou de praça, atribuição de nome a prédio público ou concessão de título ou alguma forma de homenagem a quem quer que seja. Não tem cabimento. Aí me dizem, não adianta, você vai votar sozinho. Eu não estou sozinho. Não, junto que no comigo WhatsApp tem 36 mil pessoas que votaram no Novo, tem aqueles que votaram nos outros vereadores que também querem romper com isso. Você perguntou, Paulo, o que as pessoas podem fazer? As pessoas podem se mobilizar, começar a prestar atenção. A gente acha que o brasileiro está com raiva da política que está virando de costas. É o contrário, ele está com raiva e está olhando de frente. E ou os políticos começam a se enquadrar e a política começa a funcionar a favor de quem elege os políticos, ou essas pessoas vão ser defenestradas. E não é preciso esperar final de mandato para isso acontecer, não. Nós vimos aí recentemente gente poderosa saindo do mandato. Alguns saem com a Polícia Federal ajudando, outros saem com o Congresso decidindo. Mas, enfim, essas saídas vão acontecer. Eu acho que o que a gente tem que fazer é isso. Incomode o seu vereador, faça a pergunta, cobre, esteja presente, porque se nós não nos preocuparmos com a coisa pública, quem é que vai preocupar? Bom, é interessante, hoje sexta-feira, dia 3 de fevereiro, Paulo. Eu estou gratificado, muito gratificado. Primeiro, porque depois de 5 anos tentando falar com o presidente da BH Trans, o presidente Célio Bousada atendeu o nosso telefone, nós conseguimos falar com o presidente da BH Trans. Eu começo a me sentir um cidadão diferenciado, tá vendo? A gente tem umas coisas da vida que, né? E ele nem tem a chave da cidade. 5 aí, ele não tem. 5 anos para falar com o presidente da BH Trans, conseguimos falar pela primeira vez. Sim. E recebemos um vereador que pensa de forma desestruturada a tudo aquilo que se pensa. Que não tem a truculência da autoridade na relação com a imprensa, porque esse é um dos grandes pecados da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Existe dentro da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, e alguns vão perguntar para mim se eu não tenho medo de estar falando isso. Tenho sim, porque eu sei como agem alguns dos vereadores lá dentro. Eu sei quais são os métodos que eles utilizam. Sei e já fui vítima de um deles. Então eu sei como é que eles costumam se relacionar com quem desagrada os seus projetos sórdidos. Então, pelo menos eu estou vendo que existem vereadores que pensam de maneira diferente e querem estabelecer com a sociedade, não é com um veículo de comunicação, com a sociedade uma relação diferente. Vereador Matheus Simões, fiz o convite e tenho o maior prazer de recebê-lo aqui, agradecer sua presença, muito obrigado. Sempre à disposição, Paulo, e saiba que não só comigo, você vai encontrar muita gente diferente na Câmara nesses próximos anos, mostrando para a população que é possível uma outra política. Você perguntou no começo, o Novo é um partido que veio para mudar as coisas.
O Novo é um partido que veio para mostrar que não precisa existir político profissional nesse país. Que na hora que a gente terminar com essa profissão, as coisas vão melhorar demais. Chega de carreirista? Chega de carreirista, chega de político profissional. Esse é um outro assunto que a gente gostaria de convidá-lo. Inclusive, nós estamos montando um programa aqui para trazer os 4 vereadores novos e bem votados na cidade, para que nós possamos sentar com os 4 aqui para conversar. E o convite já está feito ao vereador Matheus Simões, já fizemos ao vereador Gabriel Azevedo, estamos fazendo agora ao vereador Matheus Simões. E a Áurea, estamos esperando a Áurea também. E a Áurea também. Áurea, você não deu a resposta, Áurea. Depois te aguardando aqui. Vereador, muito obrigado pela participação aqui no Central. Sucesso pro senhor. Vamos acompanhar esse mandato aí, esses 4 anos. Estamos de olho. Vigia. Estamos tá bom, então. de olho. Vereador Matheus Simões. Bom,